Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje a gente vai falar aí sobre construção de dungeons, né? E mais especificamente a construção de dungeons no estilo mais old school. E vai falar sobre dungeons mais orgânicas e às vezes mais desafiadoras. E vai ser um bate-papo aí com o Rafael Balbi, que é um grande mestre que eu já trouxe aqui para falar sobre Hexcrawl, sobre old school, né? E ele é lá do Regra da Casa, que tem um site de RPG e canais de RPG, podcast, tal, muito legal, muito maneiro. Então eu tenho certeza que vocês vão se amarrar nesse episódio, vale muito a pena escutar o bate-papo aí. E além disso, né, hoje pela manhã eu participei do podcast deles lá, que é o Café com Dungeon. Então galera, vão lá escutar, que eu falei com o Balbi ali sobre a escalada de poder do D&D mais antigo pro D&D 5.0, como houve essa escalada de poder, a gente falou um pouco de mitologia e tal. Muito legal, muito maneiro esse episódio, tá ok? Então vou fazer o seguinte, aí na descrição eu vou colocar o link para esse episódio, tá? Vai estar na postagem lá no site ou na descrição do YouTube e tal, para vocês poderem ver esse episódio do podcast Café com Dungeon se vocês quiserem. E vou colocar também o link pro canal do YouTube do Regra da Casa para vocês poderem acompanhar, tá ok? O episódio tá muito legal, eu aconselho vocês darem uma olhada, darem uma moral para eles, que tem muita coisa para vocês poderem ver lá, beleza? E se você tá escutando aí e já quiser ir digitando, é só digitar lá www.regradacasa.com.br, que o episódio lá sobre escalada de poder, que deve ser o mais recente ou o segundo mais recente, dependendo de quando você tá ouvindo isso aqui, é o episódio em que eu participo e vocês vão poder escutar, beleza? Então é isso aí, galera, e vamos começar. Fala aí, galera, eu tô aqui hoje, né, com o Balbi, mais uma vez, o Rafael Balbi, que já participou de alguns podcasts aqui, falando sobre Hexcrawl e Old School RPG, essas coisas assim. E aí eu convidei ele até para voltar com um podcast de bate-papo. Eu quero trazer vários entrevistados aí mais pra frente e bater papo com a galera, que é legal. A gente vai falar sobre construção de dungeons, mas até mais especificamente a construção de dungeons old school, né? Que, como ele gosta muito desse estilo, e a galera também gosta bastante aqui no podcast, que aí vão ser dungeons que certamente vão ser mais difíceis, talvez, do que as dungeons que a gente costuma ver aí no 5.0 e em outras edições. E eu achei que seria legal trazer ele pra cá pra falar sobre isso. Eu também já joguei muito old school, então posso dar algumas opiniões, algumas dungeons que eu já fiz ou alguma coisa assim. E eu acho que é legal porque a galera sempre fala pra gente falar sobre combate, sobre narração de combate, sobre construção de coisas, vamos dizer assim. E a própria ideia de uma construção de dungeon e etc. Ouvindo o que ele tem a dizer, eu acho que vai ser muito maneiro, porque ele manda muito bem, é um grande mestre aí, e a galera costuma gostar bastante dos insights que ele traz. E aí, Balbi, pode se apresentar aí também se quiser, porque das últimas vezes que a gente falou, você estava mais ali perdidos no play, essas coisas assim. Agora você está com um projeto lá do Regra da Casa, que eu já falei algumas vezes aqui, que eles jogam jogos que vocês vão poder ver no YouTube. Eles também têm um podcast com um monte de episódios que eu aconselho que vocês vejam lá. Tá no iTunes o episódio deles, Regra da Casa. Eu vou colocar para quem estiver vendo no YouTube o link na descrição. Vou colocar o link aí também para quem estiver vendo no site, lá no post, para vocês poderem acompanhar aí o podcast, o canal, o site deles, porque tem muito conteúdo de RPG bom pra caramba, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então manda ver aí, faz essa apresentaçãozinha e vamos falar de Dungeons Old School. Pô, valeu, cara. Pô, obrigado aí pela tua opinião aí, cara. Isso conta muito pra mim, pra galera também. Eu sou o Rafael Balbi. Eu caí nesse mundo do RPG aí pelo viés do old school mesmo, mas eu gosto de D&D quinta edição, jogo outras coisas mais modernas também. E modernas, não que o SR não seja, né? O old school, a gente tem hoje em dia um renascimento, mas eu gosto de outras coisas diferentes também. E cara, tô com esse, não só no Perdidos no Play, né, que já é um canal de streaming mais famoso, mas tô com esse projeto novo, Regra da Casa, que tem aí o podcast, como você falou, o Café com Dungeon. Então, galera, se vocês puderem... já, porque é um monte aí pra galera. Atualmente tá no 111 já. Todo dia de manhã, pra você ouvir tomando cafezinho da manhã. Aí. Todo dia, de segunda a sexta, tem um podcast no ar pra você. Então, até por isso, que como aqui é podcast, a galera já tá acostumada. Antigamente eu tava com a frequência alta, agora já é um pouco menor, mas agora eu tô voltando também com tudo. Então a galera já tá acostumada a ouvir com frequência. Pois é. E aí eu ouvi com frequência. Então, cara, pra vocês pode ser uma excelente pedida, porque
Eles sempre batem um papo mais descontraído até nesse sentido, mas sempre trazendo muita gente que sabe muito de RPG. Então é mais um programa aí que vocês podem escutar no trânsito, indo pro trabalho, pra escola ou qualquer coisa, fazendo algum trabalho. Então vale a pena, assim, eu acho que é principalmente como aqui é um podcast, é talvez o regra da casa ali, o podcast deles, que já tem 100 e poucos episódios, pode trazer muita coisa. Dungeon. Isso, Café com Dungeon, né, o nome do podcast? É. Beleza, já tá no iTunes, pode trazer muita coisa legal pra vocês. Então eu queria até dar uma ressaltada maior no podcast por causa disso, que eu acho que vocês vão curtir pra caramba. Pessoal, até um recente que eu tava ouvindo sobre Forgotten Realms, eles falando do ambiente lá do D&D, que é maneiríssimo. Então, muito legal, eu recomendo mesmo aí pra galera. Pô, vale usaço, cara. E, cara, vamos falar de Dungeon, né? Eu acho que, pô, todo mundo que curte RPG acaba primeiro pensando em Dungeon. Normalmente, a primeira coisa que bate é Dungeon. Então é um assunto muito caro, né? Eu acho que até o maior jogo do mundo, que é o Dungeons and Dragons, metade dele pelo menos é Dungeon, né? Pois é, você pode até fazer uma variação, tem algumas sessões são um pouco mais de RPG, no sentido de roleplay, investigação, mas sempre vai ter aquelas outras, quando o cara entra naquela dungeon complicada, meu irmão, vão ser uma ou duas ou três sessões só lá dentro, né? Então. Cara, legal. eu acho que Dungeon é sempre Dungeon, né? A Dungeon Old School, ela acaba tendo umas características particulares, para quem curte, para quem quer implantar na quinta edição, dá para fazer. Sim. Mas eu acho que Dungeon é Dungeon, e na quinta edição acaba só tendo um foco maior, nas outras edições, na mais recente, acaba tendo um pouquinho de foco maior em construção de combate, né? Sim. Do que nas edições antigas e no Old School. Mas eu acho que segue os mesmos princípios, assim. E espero que o que eu falar aqui possa dar vários insights, como você falou pra galera, e várias ideias, assim, tipo, dar uma inspirada, né? Na verdade, não é nem que eu vou dar ideia direta, mas que eu vou inspirar a galera a fazer umas dungeons bem cascudas aí pra testar os jogadores. Isso aí, que você traz até os conceitos, porque o podcast que eu soltei, talvez eu solte esse podcast agora na quarta, o que eu soltei segunda, eu falava exatamente de 3 exemplos de combate, e aí até são exemplos que podem usar, mas a ideia era mostrar o processo de pensamento por trás deles, né? E mesmo esses exemplos que eu dei, ao contrário do que muita gente faz, eles todos envolviam outras possibilidades de resolução do próprio combate, algumas possibilidades de resolução social do próprio combate e tal, ou então de tomarem cuidado, entrarem furtivamente, etc., que são elementos que são muito importantes para tornar esse combate, esses encontros mais orgânicos e a dungeon mais legal, porque não é só entrar numa sala, porrada e sai. E aí eu trabalhei essas ideias aí, por isso mesmo que às vezes dá continuação. O Discobold, né? Eu ouvi, tava muito bom. Exatamente. Dá continuação a isso com um podcast assim sobre dungeons, é para mostrar isso, que na verdade como você montar vários desses tipos de encontros em que você trabalha legal as ideias, isso vai gerar, obviamente, uma dungeon mais orgânica e desafiadora de outros modos, né? Que não seja só entra numa sala, rola dado e sai, né? Então, se quiser, pode começar falando aí dessas características aí pra galera que a gente vai mandando ver aqui. Cara, eu acho que você falou no primeiro ponto aí, você já tocou, que é orgânico. Acho que uma boa dungeon, ela é orgânica, né? A dungeon dá pra gente pensar nela como um ecossistema, praticamente, né? A gente, quando pensa numa dungeon, a gente pensa o que aconteceu ali? Por que aquele lugar ele é tão nefasto e é tão perigoso que somente aventureiros muito loucos se metem nesse buraco para tentar resgatar tesouros ou tentar vencer um grande mal? O que acontece ali, né? Então, acho que essa é uma pergunta importante de você fazer, que é que a dungeon não é gratuita. A dungeon ela acontece ali por algum motivo. Pode ser uma torre de um mago, e o mago pode estar morando ali, mas ele fez várias armadilhas para intrusos. Pode ser uma antiga mina abandonada e lá dentro foi tomada por goblins e outras criaturas. Mas é sempre importante você notar que, se for uma mina dessa, como eu falei, por exemplo, você não tem provavelmente só goblins ali, ou de repente os goblins que tomaram conta da mina, vocês estão num ambiente muito favorável, provavelmente não tem só uma facção de goblins, tem 2 facções de repente, tem uma briga por poder, tem alguma particularidade em relação a esses goblins que moram ali, tem de repente uma zona daquilo ali que tem aranhas, tem todo um ecossistema, né, dentro de cada dungeon que você pode imaginar, e começando já por aí, você já começa a ter uma variedade de elementos para botar dentro dessa dungeon que vão começar a trazer uma história, né? Eu acho que a boa dungeon
ela é orgânica e conta uma história, né? Sim, e até porque isso permite aos jogadores darem saltos, né? Às vezes cognitivos, do tipo, para resolucionar alguns problemas. Porque se, assim, por exemplo, uma torre de mago é até um dos poucos exemplos que eu acho que eu sigo, a gente já discutiu algumas vezes sobre isso, né? O blog lá, o Hack and Slash, que eu acho muito bom. Uhum. Mas uma das coisas que ele fala é o contrário disso, né? Ele fala que não, dungeons não precisam ser orgânicas, né? Elas precisam ser só divertidas e desafiadoras. É uma das coisas que ele vai falar. Tudo bem, eu até concordo. Eu concordo, assim, isso é um tipo de Parcialmente. dungeon que é possível, né? Não, Eu ia sim. chegar lá, é assim, por exemplo, você pega uma torre de um mago que é louco, insano, ou é um cara que é um mestre da ilusão, e aí ele fez uma dungeon que é praticamente, de repente, uma sucessão de desafios sem sentido, sabe? Mas Isso, se isso. a gente para pra pensar, isso não deixa de ser uma história que você tá contando com aquela dungeon, né? Isso não deixa de ser Exatamente. uma coisa orgânica para aquela realidade ali, né? Não, exatamente. O exemplo que eu ia dar era o mesmo exemplo, né? Que até porque eu já fiz uma Torre do Mago e tal, que foi criado como se fosse um desafio e basicamente uma sucessão de ilusões e truques, eu não sei o que, para testar as pessoas. Mas mal ou bem, isso o quê? Já tá partindo de um mago, de um determinado mago, e você já tem esse entendimento. O jogador vai falar, depois da primeira ou segunda armadilha, pô, esse cara aqui tá querendo enganar a gente, então essa dungeon tá sendo baseada em enganar a gente a tomar a decisão errada, vamos dizer assim. Então, quer dizer, Exatamente. você já fez tirou alguma coisa lógica daquela dungeon, porque apesar de em teoria ela ser louca, mas ela parte do princípio de que é um mago querendo criar coisas desafiadoras e enganar você. Então, quer dizer, apesar dele falar isso, eu concordo com quase tudo que ele fala. Nesse caso de dungeon, ainda assim, mesmo a dungeon mais louca de todas, ela vai continuar sendo, tendo uma história por trás daquilo. A outra dungeon que eu fiz também, que é uma dungeon extraplanar, que o pessoal baixou, gostou Ah, bastante. muito boa essa dungeon. Ela parece meio louca, porque você vai de uma parede para outra e tal, você vai se teleportando e tudo mais, mas ela, dentro da história, que ela é uma dungeon extraplanar, então ela tem uma explicação por ela ser daquele jeito e tal. Não é simplesmente, eu entrei numa sala aqui cheia de lava e tem um elemental de água, sei lá, sabe? Tipo, Sim. e não tem explicação, não faz sentido. Inclusive seria um encontro interessante se você entra numa sala cheia de lava, tem um elemental de água e aí você vai pensar, a primeira coisa que os jogadores vão pensar, peraí, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí eles vão querer investigar, porque de repente pode ser uma ilusão, pode ser um monte de coisa. Por quê? Porque é esse lado orgânico que você está falando. Tem uma lógica e uma estrutura dentro dessa dungeon que você pode tentar entender. E isso vai ajudar você a solucionar. Superar o desafio, né? Por exemplo, um exemplo que eu sempre dei aqui, eu dei várias vezes do druida lá que usou Windwalk, porque era numa dungeon que eu tinha criado que ia ter vários vermes púrpuras. Aí ele perguntou pra gente, meu druida sabe que os vermes púrpuras detectam as pessoas por Tremor Sense, né, pelo tremor. Aí eu falei, joga o dado aí pra ver se ele sabe. Aí ele falou, aí ele jogou, não, então ele sabe. Aí ele falou, não, então Uhum. eu vou usar o Windwalk, a gente vai se transformar em vento e vai passar, batido. Tipo, acabou, Sim. estragou a parada. Só que como é que ele descobriu? Não foi tudo não foi assim. Eles tinham enfrentado e ajudado um Minotauro que vivia nessa dungeon, e ele explicou que, pô, a sociedade deles de Minotauro tinha sido tomada por um Minotauro rei que era maligno, e eles viviam numa fortaleza, e protegendo essa fortaleza tinham esses vermes púrpuras soltos ali, tipo um terreno minado, vamos dizer assim. Ou seja, eles descobriram isso através de um NPC com quem eles conversaram, que eles salvaram anteriormente. Ele conta a história daquele lugar, aí que o cara deu um golpe de estado nos minotauros e aquele minotauro específico estava querendo salvar a população dele desse rei tirano, e aí nisso ele deu informação também dos vermes púrpuras. Então, como o objetivo era chegar nesse rei minotauro, cara, Windwalk, vamos direto pra fortaleza, entendeu? Então vê como tudo isso tem a ver com isso que você tá falando do orgânico, de ter uma história, de você ter facções, de você ter monstros diferentes. Isso é muito legal, sabe? Então, cara, eu acho que isso é muito bom, até não só pela questão cognitiva que você falou, mas também pela questão de que você vai contando a história do que aconteceu ali. Eu acho muito legal quando o jogador entra num lugar misterioso desse, Uhum. num local assim, e ele vai percebendo pelas coisas que tem em volta, pelas salas e por tudo que ele encontra, os livros que ele encontra, o estado das coisas. Ele vai tentando entender o que aconteceu ali dentro, né? Quem vive ali dentro, entendendo a personalidade de quem vive.
Tipo, um mago que é um cara caótico, você imagina como é a torre dele. É completamente diferente de um mago que é completamente ordeiro, entendeu? As torres são diferentes, o tipo de desafio que cada mago desse vai propor com sua torre é diferente, que é diferente de um local dominado por um dragão, um grande dragão. Aí você já vai pensar, quem convive com esse dragão, se é que alguém convive, né? Que tipo de desafio tem ali? Como é esse dragão, como ele pensa, qual é a rotina dele, qual a rotina dos goblins numa grande mina abandonada. Então você começa a pensar isso, e você, como mestre, já pode começar, de certa forma, a telegrafar para os jogadores coisas que podem ajudar ele a vencer o desafio. Vamos supor, você já deixa claro aos poucos que existe uma rixa entre os goblins e eles lutam pelo poder. Isso já pode ser uma coisa que leve os jogadores a resolver de forma social um desafio, ou que pelo menos ajude eles. No old school a gente costuma muito pensar nessa coisa do desafio, né? Se você coloca um desafio ali e os jogadores não tentam vencê-lo de uma forma inteligente, tentam bater de frente com todo mundo, é provável que eles tenham que vencer, sei lá, de repente 3 facções, 4 facções de goblins que estão naquela mina. Por outro lado, se eles começarem a jogar de forma inteligente, eles podem aproveitar a informação que você está trazendo e te surpreender, de repente, botando uma facção contra outra, de repente fazendo 3 acabarem com uma, depois 2 acabarem com uma, e fica uma contra uma, e aí eles tomam conta, sabe? Usar a informação sigilosa de uma para descobrir onde tem mais tesouro. Então você começa a pensar na dungeon como uma coisa viva, um organismo que está ali também, está ali para contar uma história e que tem um desafio que pode ser mais facilmente superado se o grupo entender o que está acontecendo ali. Não, e no old school ainda tem a questão de que, por exemplo, mesmo que não fossem 2 facções ou qualquer coisa assim, pelo estilo de jogo, né, pra quem não sabe, não pegou os outros podcasts, em geral você morre bem mais fácil, suas capacidades de durar por muitos e muitos combates é bem menor do que, por exemplo, no D&D Cyclopedia vai ser muito menor do que no D&D 5.0, né? Se você caiu morto, você caiu morto, você não tem aquela questão dos 3 Death Saving Throws, então assim, é muito mais fácil você morrer. Então, na verdade, ou você procura formas de evitar o combate e evitar ficar combatendo, ou você pode morrer. É claro que se você for transferir isso para um 5.0, aí já tem que ser mais como você falou aí, né? Que são 2 ou 3 facções e tal. Você não vai conseguir, mesmo sendo mais super-herói, como é o cara do D&D 5.0, vocês não vão conseguir. E aí olha que legal, porque isso também vai variar qual é o objetivo que eles estão lá. Que nem você falou, tem 2 facções de Goblin e tal, ou 3. Mas vamos dizer que seu objetivo ao entrar naquela dungeon não era matar essas facções ou derrotar essas facções. Vamos dizer que vocês estavam querendo, sei lá, recuperar o diário ou o livro de um poderoso mago que mandou vocês lá, porque esse livro foi roubado ou foi perdido, ou um livro ancião de um mago que sabe-se que tá lá, e ele tá lá o livro. E aí você vai pensar, pô, isso é útil para os goblins e tal? Provavelmente não. Então ele vai estar lá em algum lugar, às vezes até num lugar não muito vigiado, alguma coisa assim. Então se eles aí trabalhando até em cima da sua ideia, né, que eu acho legal, e fazendo assim, se eles de repente conversam com essas facções e conseguem às vezes fazer amizade com uma delas ou alguma coisa assim, às vezes eles conseguem caminhar por essa dungeon sem ser atacado ou sem conflitos, eles veem o livro e aí eles podem botar uma facção contra a outra ou simplesmente roubar o livro discretamente e fugir. Entendeu? E mesmo a forma de entregar as informações, vamos dizer que o ladino vai na frente com furtividade. Aí você pode premiar isso, botando que ele escuta uma conversa entre 2 goblins, em que eles lá mataram alguém, estão discutindo entre eles, e de repente um mata o outro, e aí ali ele consegue, o ladino que foi devagar e foi com cuidado, perceber que, opa, tem 2 facções diferentes aqui e eles se matam. Se deu essa informação através dessa cena, tem um humano morto ali, eles estão brigando pelo loot e eles se matam. E aí seu ladino percebe aquilo, de repente chama o grupo até mata aquele goblin, mas ele pegou a informação que talvez não tivesse sido pega se o grupo tivesse entrado correndo desesperado pela sala, entendeu? Exatamente, cara. E aí você vê que como a gente coloca a coisa de uma forma orgânica, de uma forma estabelecida, a gente conhece o que tem ali, fica fácil você como mestre responder, improvisar, fica fácil dos jogadores inventarem soluções bem diferentes.
Então você vê que isso ajuda o jogo também a acontecer de forma orgânica, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Outra característica também que eu acho legal numa dungeon é você ter exatamente os desafios telegrafados, né? As armadilhas, por exemplo. Você quando vai criar armadilhas numa dungeon, é importante que você dê aos jogadores sinais de que aquelas armadilhas existem e de que elas estão ali. Claro que não é você, como mestre, jogando contra os jogadores, né? Apesar de você estar construindo personagens que querem matá-los, os personagens dos jogadores. Então, uma coisa que dá para fazer é você começar a mostrar, por exemplo, numa sala que tem uma armadilha de fogo, você pode, na descrição da sala, falar que tem fuligem no chão, falar que tem corpos carbonizados, esse tipo de coisa. Isso, além de fazer com que os jogadores possam perceber as armadilhas e os desafios, entender o que eles podem fazer para superar, isso também conta história, entendeu? Então, essa forma de telegrafar é uma forma fácil de você contar a história e de você bater bola com os jogadores em vez de só desafiar, entendeu? Sim, é legal que, por exemplo, nesse exemplo aí mesmo, né? Vamos dizer que eles não prestem atenção nisso e continuem. Se eles caírem nessa armadilha de fogo, na próxima vez que você descrever, eles já vão ficar muito mais atentos às descrições, porque, opa, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí isso começa a abrir várias dinâmicas legais, que além de ser da própria armadilha que você falou, que é isso dá a possibilidade de eles estarem prestando atenção, eles pegarem essa armadilha, e isso mal ou bem já gera mais imersão imediatamente, porque o cara está prestando atenção na sua descrição, porque pode ser a diferença entre ele sobreviver ou não, e também dá algumas oportunidades de você brincar com a mente, né, do jogador, nesse sentido que às vezes você faz e às vezes até sem querer, você narra, vocês chegaram num salão e tem um rio bonito, tem um lago bonito nesse salão cavernoso, e esse lago, a água dele é estranhamente parada, né, ela tá bem paradinha, não se mexe, assim, parece um espelho d'água. E às vezes, como já aconteceu várias outras armadilhas antes, ou qualquer coisa, eles vão ficar piradaços e vão querer investigar, e ficar com um maior cagaço de ter algum problema ali, quando às vezes não tinha. E aí você pode até botar, se você quiser, ali para poder premiar, alguma coisa assim, ou não, só deixar eles investigarem e não dar em nada, porque isso também faz parte. Porque eles investigaram e não deu em nada nesse momento, mas pode dar em alguma coisa lá na frente. Então isso traz aquela questão da dúvida, né? De você ter aquela incerteza de que será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que tem uma armadilha ou não? Que faz com que o cara queira jogar cada vez mais. Isso faz parte de você se sentir desafiado, é que você tem essas surpresas e essas dúvidas, sabe? Cara, isso é muito bom que você falou. E eu acho que isso tem uma relação com desafio, né? E um dos desafios que eu acho importante numa dungeon, independente de ser old school ou não, é o combate, né? Claro que num jogo old school o combate é uma coisa a ser evitada, então é importante que, se você estiver fazendo uma dungeon old school, e você não pense num combate como um combate necessário, como a única opção é combater ali e matar, sabe? Mas se você estiver fazendo uma dungeon que você quer fazer combate, quer estimular o combate, principalmente numa quinta edição que é importante isso, né? É um dos pilares mesmo do jogo. Aí é divertido, é bem divertido, assim, o combate. Pois é uma parada importante, o personagem tem poderes para gastar, né, nisso. Então, uma coisa importante é pensar que a dungeon, ela se comunica muito com os inimigos que você colocar ali, né? Mas a primeira coisa, os inimigos, eles sabem onde eles estão. Quando você tá numa dungeon, provavelmente esses inimigos, eles estão na casa deles. Eles estão no território deles, eles estão jogando em casa. Então você tem que entender que eles vão fazer o inferno, eles estão se defendendo em suas casas, né? Normalmente. Se você tem um local de kobolds ali, aqueles kobolds que são uns bichos que gostam de fazer armadilha, que gostam de ser traiçoeiros, cara, eles vão ter muitos murder holes, sabe? Muitos desses buracos assim que eles podem ficar do outro lado só tirando flecha. Eles vão ter locais seguros para eles ficarem, que eles podem atacar o grupo. Eles vão ter armadilhas muito bem feitas para o grupo cair. E durante o combate, isso pode ser ativado por você. Se o seu grupo está lutando contra os kobolds no mano a mano, de repente os kobolds podem acionar mecanismos dentro da dungeon, eles podem acionar armadilhas, eles podem liberar animais que eles têm cativos
e se malocarem, né, se esconderem para os animais, para as bestas atacarem o grupo. Então é importante você pensar no playground. Se é um dragão, por exemplo, não coloca aquela sala só com a sala e o grupo, sabe? Faz uma coisa onde possa ter uma chuva de fogo, o chão tá abrindo e ficando algumas pedras boiando sobre o magma, sabe? Uma coisa que possa ser heróica, grandiosa, e que o único desafio não precisa ser necessariamente o monstro e na quinta edição as ações lendárias. O próprio ambiente também propõe um desafio, né? E conversa com esse tipo de coisa. Então é importante você ter isso na cabeça no playground do combate que você vai propor. E até que os próprios heróis, nesse caso, possam usar isso também. Tipo, obviamente que os monstros sabem mais sobre isso, mas nada impede também eles de tendo investigado corretamente antes, ou até tendo uma sacada legal na hora, de usar também esse ambiente, mesmo que não sejam armadilhas e tal, mas vamos dizer, tem várias estalactites, né, no teto, alguma coisa assim, o cara percebe, de repente ele pode, em vez de atacar diretamente o monstro, atacar o teto para fazer aquilo desabar sobre os adversários e tal. Então acho que essas coisas também são legais para os heróis usarem, mas para os monstros acho que é uma coisa que é muito pouco usada, né? Essas coisas que você falou. Às vezes os jogadores também, cara, quando você começa a botar isso pro jogador, a cabeça dele também pensa em como ele pode usar aquilo a seu favor, né? Por exemplo, um combate numa ponte, uma ponte instável, uma ponte suspensa de madeira, já ruim, já carcomida, sabe? Os jogadores podem estar numa situação desvantajosa ali, mas eles podem virar esse jogo, sabe? Eles podem aproveitar isso até para o futuro, de repente, cortar o caminho até eles e impedir novas ondas de inimigos, sabe? Então, isso tudo acaba conversando intimamente, né? O desafio, ele acaba sendo um desafio complexo, mais interessante e com mais soluções possíveis do que simplesmente aquela porrada o tempo todo ali, sabe? Se você, de repente, vê seus jogadores usando não só ataques, mas usando também testes de habilidade, usando athletics, usando outras habilidades para tentar solucionar aquele combate, você está fazendo isso certo. Isso até me lembrou, é legal que me lembrou um caso que aconteceu até comigo, que eles estavam numa dungeon com os Yuan-Ti e tal, né, que são os homens serpentes, né, e aí eles fugiram, eles viram que o grupo estava chegando, então com medo e tal, eles recuaram para uma ponte, que você falou da ponte, só que era uma grande ponte de pedra mesmo, acho que até acho que é do Rise of Tiamat, o encontro, mas aí eu faço algumas mudanças e tal para ficar mais legal, mas era uma grande ponte de pedra, e aí eu coloquei algumas coisas a mais do que teria lá, que eram algumas barricadas e tal, em que esses Yuan-Ti podiam se esconder, né? E aí a ideia era o quê? Que eles estavam ali, eles recuaram até ali para poder lutar na ponte e derrubar os jogadores lá embaixo, porque lá embaixo era onde os Yuan-Ti, as serpentezinhas bebês estavam, e aí é uma horda de serpente bizarra que vai lá e dá muito dano e mata a galera que cai lá, né? E aí eles pararam nessa ponte para fazer isso. Só que aí os meus jogadores desceram, e como eles já são razoavelmente experientes, e até por isso que você falou, como eu já monto as dungeons desse jeito, né? Mesmo que essa seja até a do Rise of Tiamat, eles já têm essas coisas na cabeça, eles mandaram muito bem. Eles tinham um clérigo da tempestade, que tinha a habilidade de que quando ele usa uma magia de raio, ele pode deslocar as pessoas 15 pés para qualquer direção, ou 10 pés, alguma coisa assim. Então a primeira coisa que ele fez foi usar uma magia de trovão, não sei se foi Shatter, foi uma magia de trovão no meio de uma galera e jogar a galera para fora da ponte. Aí o mago usou Enlarge no anão, para o anão, que era muito forte, sair correndo e arremessando, né, tentando usar os testes de encontrão e de força para jogar o restante da ponte também. Aí demorou alguns turnos até eles conseguirem fazer isso tudo, mas quer dizer, imediatamente vários já caíram da ponte e morreram lá embaixo, e depois o mago, em vez de usar uma Fireball ou alguma coisa assim, não, ele usou Enlarge no anão, para que o anão pudesse jogar os caras lá embaixo, até por ele ter reach e tal, ele consegue alcançar mais longe, né, para jogar quando ele tá com Enlarge. E aí eles reverteram a armadilha dos oponentes para eles mesmos, utilizando as habilidades e magias que eles tinham. Isso é muito bom, cara. Você vê que, tipo, quando você faz isso, primeira coisa, o combate já não fica tão sacal, né? O combate de um D&D, a quinta edição do D&D tem um problema. É ao mesmo tempo uma solução, que é o Bounded Accuracy, né? Que faz com que os personagens errem menos. Ao mesmo tempo que ele trouxe um problema, que é o seguinte: você coloca um vilão, é importante que esse vilão tenha muitos minions para ser um desafio bom, porque a economia de ação ficou complicada.
Então você tem que botar bastante minion. E aí isso faz com que os combates fiquem mais longos e fica mais uma coisa de você jogar dado, Isso. dano, ataco. Quando você tem uma coisa mais viva no cenário, e você está rolando não só ataque, mas está rolando também, de repente, outras habilidades. O mago também já não está pensando mais só em fireball, ele está pensando em utilidade para a magia dele. Sim. Então você começa a ter um combate mais divertido por si só. Entendeu? Sim, sim, sim. Porque senão acontece, às vezes até alguns meus acaba acontecendo sim, né? De você já tá meio cansado, e aí fica essa coisa, rola o dado, acerta o cara, mas vai, rola o dado, dá o dano, não sei o que. Mas quanto mais você vai se treinando a criar essas possibilidades diferentes, mais legal vai ficando, assim, entendeu? Essa da Outra ponte foi coisa, bem maneira. foi bem maneira. Outra coisa interessante é os monstros, né? Você não precisa botar só um tipo de monstro com seu minion. Você Uhum. pode botar paradas complexas. Você pode botar duas facções lutando e o grupo no meio. Ou você pode botar uma facção dominando a outra e usando animais na luta, ou usando outras raças como escravos de batalha, como mercenários. Então dá para você ver que você pode variar o conflito também com o tipo de criatura que tem ali. Se aquela dungeon tem muitas aranhas, pode ser que gigantes, pode ser que uma ou outra aranha tenha sido domesticada desde o início, ou tenha sido capturada e usada num combate, entendeu? Eles podem largar essa criatura em cima dos jogadores, então isso também dá uma cor diferente. E Sim. dentro disso, é o seguinte, uma coisa que é importante associar em todo o combate, em toda a cena, e, claro, principalmente em toda dungeon, é o risco e a oportunidade, né? Por que os jogadores estão ali? Por que eles estão combatendo ali? O que eles têm em jogo, né? Então, quando você tem um jogo somente a aniquilação do inimigo, isso às vezes é um motivo até meio fraco. Claro que é Uhum. possível você ter isso. Às vezes uma história de assassinato, de você estar lá para matar um mago e o mago tenta fugir, isso é uma boa história. Mas você tem uma variedade tão grande de coisas, né? Você pode estar lá, por exemplo, para abrir um portal. E aí você está querendo abrir o portal, o seu objetivo é só abrir o portal, não é matar 500 mil goblins. Mas Uhum. aquela cena tem 500 mil goblins e você pode escolher. Ou você mata os 500 mil e depois abre o portal, ou você já tem que abrir o portal enquanto se defende de uma horda de goblins que vão até você e usam o cenário contra você e fazem a tua vida um inferno. E os jogadores estão ali querendo de alguma forma desbloquear aquele portal que tem um enigma em cima e você misturou tudo e de repente você vê uma cena interessantíssima surgindo porque você tem alguma coisa em jogo, né, que não é só a vida. Você tem uma passagem para um portal que os jogadores precisam passar, você tem uma coisa que precisa ser resgatada para salvar a população, você tem um item mágico, um grimório de um mago, como você falou, que precisa ser resgatado por algum motivo, e você não está ali para matar, você está ali para fazer aquele tipo de coisa e não necessariamente ficar aniquilando, como é uma coisa muito comum de acontecer em dungeon, né? Sim, para ter uma noção, né? Agora, a última sessão que eu joguei nesse sábado. Aconteceu mais ou menos isso, que era um RPG que a gente tá jogando que é mais pirata, com algumas coisas meio inspiradas em Eberron ali, que mistura magia, tecnologia e tal. E aí eles tinham pego uma pirata que tinha falado que numa ilha que eles estavam pesquisando lá, tinha alguns artefatos mágicos, né, poderosos que ela queria pegar, mas mais do que isso eles tinham que investigar, porque essa pirata levava kobolds e hobgoblins para essa ilha, e eles voltavam dessa ilha falando uma língua lá nova que tinha surgido, que o pessoal apelidou até de língua negra e tal, que era uma língua, né, diferente, e de alguém ou uma organização que estava fazendo várias tribos e vários monstros se unificarem por essa língua, vamos dizer assim, né? E que estava tá fazendo alguma coisa, né? Algum plano para poder conquistar o mundo, ou então fazer um império, qualquer coisa assim. Alguma coisa está acontecendo de estranho e aparentemente já tinham investigado que os kobolds falavam, eu simplesmente acordei sabendo a língua, né? Então eles, cara, o que está acontecendo aqui? A gente precisa investigar isso. Então eles conseguiram convencer a pirata a ir para essa ilha e foram. Só que aí eles, cara, se enrolaram todos lá dentro, andando pelo castelo, indo para um lado, para o outro, não sei o que. Quando eles viram, eu lembrei exatamente porque você deu esse exemplo. Essa pirata, apesar de ter ajudado eles, ela queria pegar os artefatos mágicos poderosos. Então, um dos clérigos acabou se infiltrando lá no meio dos caras maus e estava na sala com essa pirata quando ela foi falar com o chefe do lugar. E
E aí ela atacou, ela tinha um plano para poder atacar o cara e roubar a adaga mágica lá que ele tinha, né? Que era uma adaga muito poderosa, um artefato lá poderoso e tal. E aí o clérigo se viu no meio dessa pancadaria, enquanto isso os outros que vinham investigando e fazendo coisas em outros lugares e descobriram que mais embaixo é onde estavam a coisa dos kobolds que eles queriam descobrir e tal. Viram a pancadaria, tiveram que se meter também, e aí terminou a sessão, basicamente eles estavam no meio dessa pancadaria, tinham derrotado lá o Bugbear que tinha a adaga, aí um dos jogadores pegou a adaga para usar, e eles estão no meio de um fogo cruzado bizarro, e só pensando como é que a gente vai fugir daqui, aí a única coisa que eles fizeram, cara, a gente já não vai mais conseguir investigar a parada dos kobolds que a gente ia conseguir, vamos tentar pelo menos levar o Bugbear, que eles só apagaram, junto com a gente, fugir dessa ilha de algum jeito para poder interrogar o cara, entendeu? Então vê como se transformou assim completamente a parada, porque você vai colocando esses elementos orgânicos ali, entendeu? Isso é legal. Uhum. Exatamente. Outra coisa importante que tem a ver isso agora que eu falei do desafio e da oportunidade, né? Você tem uma oportunidade ali dentro, uma coisa que você está buscando ali dentro daquela dungeon. É importante que esse elemento seja suficiente para os jogadores, né? Normalmente você fala, por que os jogadores vão entrar ali? E você tem que dar um bom motivo para eles entrarem. Você tem que seja vingança, que seja oportunidade de ter ouro, de ter um item mágico, de não sei o que. É importante você ter iscas para os jogadores irem se metendo naquela loucura que você está propondo, né? Aquele desafio mortal que você tem ali na mão. Então uma coisa importante é que os jogadores não sintam todo o desafio que aquela dungeon guarda de cara, entendeu? Se você colocar todo o desafio de cara para eles, pode ser que eles simplesmente falem, cara, eu acho que não vale a pena esse desafio aqui, vamos tentar dar outro jeito. Sim. Tipo, a gente não consegue recuperar o Grimório do Mago, sei lá, vamos achar um druida que faça a mesma coisa por aí, e aí de repente eles saem, pronto, você perdeu ali a tua dungeon, você não vai usar essa dungeon pelo menos hoje. E aí uma coisa que é importante é você ir atraindo. Você vai botando uma coisa interessante para os jogadores até eles entrarem na dungeon bem. Quando eles estão no meio da dungeon, aí você tem aquele sentimento de que, cara, tá difícil pra caralho, olha que insano esse desafio que esse cara tá colocando. Só que quando você olha pra trás, você tá mais perto do fim dessa dungeon do que de voltar pra casa. É aquela sensação do Bilbo Baggins lá, quando ele sobe a árvore lá, olha pro condado e olha pro destino, ele fala, cara, eu tô mais perto do destino do que da montanha do Smaug do que do condado, então agora é bola pra frente. Tá no inferno, abraço capeta, né? Então vai lá. Exatamente. Se você não fizer isso, não é errado não fazer isso, né? Mas se você mostra já o grau de desafio logo de cara, é mais fácil do pessoal não topar buscar a oportunidade que você está dando, entendeu? Então você dosar esse tipo de coisa é muito importante, principalmente porque eventualmente os jogadores vão assumir riscos que são muito maiores do que eles podem assumir, e eles podem morrer. E se eles morrerem porque assumiram riscos que eles não podiam assumir, a culpa de quem? A culpa é dos jogadores, não é do mestre. Sim. Se você tiver isso muito bem claro na sua cabeça, você para de ter que fazer marmelada para salvar o grupo, ou para de ter que rolar dado escondido, você passa a ter na tua mão um poder maior de colocar de forma objetiva e clara o desafio para aquele grupo ali, para ele decidir e não para você decidir o que é melhor para aquela história, entendeu? Sim. Não, isso aí faz muita diferença, mas até o que você falou também, às vezes também é uma possibilidade, é uma coisa legal também, por exemplo, você mostrou o desafio logo de cara, e aí eles fugiram, tô ok, mas vamos dizer que seja o contrário, né, que seja aquela coisa que você falou de que eles já estão muito fundo naquela dungeon, e aí vem que, caraca, o desafio é muito grande, mas agora eu já tô aqui, eu vou continuar. Mas pode ser que não, mas aí pelo menos eles já andaram bastante, e aí o retorno também às vezes é uma coisa que acontece mais raramente, mas é legal, que o cara volta e fala, olha, aqui não dá, sabe? Tipo, nem toda dungeon precisa ser feita pro cara conseguir bater ela, que é que nem o exemplo aí que eu falei dessa aventura, né? Eles não vão conseguir, eles estão numa ilha que tem um monte zerar a aventura, né? eles estão numa ilha que tem um monte, né, que foi esse caso que eu citei, um monte de hobgoblin, bugbear, essas paradas assim, eles não estão num nível tão alto assim, então eles sabem que se eles não fizessem uma missão meio stealth e tal,
eles não vão sair vivos de lá. Então por isso que agora eles estão, caraca, como é que a gente vai sair daqui agora? Então eles não estavam entrando lá pra, tipo, matar todo mundo que tava na ilha, entendeu? Ah, eu vou investigar sobre isso aqui, de repente eu mato o líder, pego o item dele, alguma coisa assim, e vou embora, né? Era uma coisa mais de entrar e sair. Então às vezes se o grupo sentir, pô, aqui não dá, e às vezes você pode até fazer isso, ó. Aqui não dá, porque de repente esse não dá, pode ser que não dê agora, mas eles voltando, indo na cidade, se recuperando, às vezes vivendo outras aventuras, eles podem se lembrar, pô, lembra lá daquele lugar que a gente não tinha conseguido avançar? Acho que agora dá, hein? E aí eles vão lá e tentam avançar. Então também pode ser uma coisa legal você fazer uma dungeon que seja recorrente nesse sentido, né? Eles não conseguirem ir até um determinado ponto e depois ir até esse determinado ponto, sabe? Ou até, por exemplo, eles vão fugir da ilha agora. Porque é um lugar que é sem lei em teoria, mas vamos dizer que fosse um lugar dentro de um lugar que tem lei. Eles poderiam fugir dessa ilha, avisar a marinha, alguma coisa assim, e vir com a marinha para destruir a ilha depois. Ou seja, eles recuaram, foram ou ficar mais poderosos ou arrumar mais gente para poder continuar também. Então é uma coisa que vai gerar um roleplay legal, sabe? Pelo menos eu acho assim. Então essa coisa de não dá para zerar a dungeon pode ser algo interessante que as pessoas também não estão acostumadas a você não conseguir entrar e zerar a dungeon. Pode ser que não seja, pode ser que você não tenha que continuar, entendeu? Isso também é legal, porque o cara sente medo. Isso é uma coisa que tem muito em Dungeon Old School, né? Que é a rejogabilidade da Dungeon. Uhum. Como ele é um organismo, se você não destrói aquele organismo, ele continua ali funcionando. Eu ia falar sobre isso, que são as consequências de você entrar na Dungeon, né? Do que você fez lá dentro. Uma boa Dungeon, ela tem uma vida antes dos jogadores entrarem e ela tem uma vida depois dos jogadores saírem, né? Uhum. Ela continua ali, ela tem uma permanência, por mais que os jogadores tenham sido um agente de mudança ali dentro. Então, você entender as consequências de uma dungeon com dragão numa região é muito importante pro pré, né? Você começar a descrever que sei lá, um dragão vermelho tá no interior de um vulcão, provavelmente o exterior ali, a região em torno, é uma região que vai indicar a presença desse grande desafio ali dentro. E da mesma forma, depois que ele sair dali, depois que você eventualmente derrotar, ou que pelo menos você invadir, pegar alguma coisa e sair, isso vai ter consequências na região. Pode ser que ele se enfureça e resolva queimar as vilas em volta, entendeu? Então esse tipo de coisa é uma coisa interessante de você entender a sua dungeon como quase um NPC do seu jogo, né? Outra coisa importante é o que você falou aí da dungeon não ser zerável, né? De Sim. cara. É a coisa da Mega Dungeon. Existe uma coisa clássica no RPG que são as Mega Dungeons. Sim. São imensos, complexos, nível após nível. Cada nível fica mais perigosa normalmente. E milhões de grupos entram ali. Isso pode ser inclusive fonte de riqueza para várias cidades em volta, né? Sim. Você pode ter reinados que foram formados com a riqueza que veio de uma Mega Dungeon que ainda tem muita riqueza lá dentro. Então e até a economia que vai se formar em volta disso, né? Porque aí você vai ter uma cidade em volta vendendo comida, armadura, healer, poção, tudo isso em volta daquela Mega Dungeon que as pessoas tentam entrar. Né? Exatamente. Porque a galera tenta entrar para poder tirar o que está lá dentro. Então você pode ter grandes corporações, você pode ter guildas de mercadores que estão lá, tudo isso que vai. Toda a economia que vai ser gerada em volta de uma Mega Dungeon absurda dessas. Porque as pessoas vão precisar de suprimento, comida, vão precisar de cura se saírem vivas lá de dentro. Passa a ser um lugar que você entra e sai o tempo todo. Você entrar, às vezes, o maior desafio não é nem o que tem dentro da dungeon, às vezes o maior desafio são os outros grupos que estão entrando ali, estão gananciosos pra cima de você. Então, isso dá um às esquema vezes, muito maneiro, né? Você pode criar um RPG inteiro simplesmente que, olha, tem uma Mega Dungeon, ela é assim assado, dizem que tem, sei lá, já extraíram de lá muitos metais preciosos, itens e não sei o que, mas dizem que tem muito mais coisa lá dentro ainda, né? Coisas valiosíssimas ainda para você achar, e aí ter toda uma economia em volta disso, grandes corporações, grupos dissidentes lá dentro, né? Que nem você falou, que se atacam lá dentro, quer dizer, você pode ter literalmente todo um RPG montado em cima de uma única dungeon, se você quiser, e com muito roleplay, não é só entrar e bater, entendeu? No D&D tem o Under Mountain, né, que é famoso, uma Mega Dungeon famosa, e você tem outras Mega Dungeons famosas, como Barrel Maze, por exemplo, que vale a pena pegar para dar uma olhada, porque é uma coisa interessante, por mais que seu grupo possa não ser 100% Dungeon Crawler,
Você ter uma dungeon onde eventualmente o grupo possa querer entrar, pode ser interessante, né? E é isso, cara, você acaba tendo reflexos bem palpáveis no mundo em torno da presença dessa dungeon. Isso é muito interessante explorar também, né? Sim, sim. Não, então, isso eu acho muito legal, cara. E acho que também tem aquela coisa que a gente conversou também, do old school, além disso, de não ser essa coisa do zerar, até aquilo que você falou, né, que na quinta edição não é assim, mas nas edições mais anteriores, né, tipo Cyclopedia, você ganhava experiência quando você pegava o ouro, né, e isso mostrava muito o espírito da dungeon. Porque só que você não era só pegar o ouro, você tinha que sair com esse ouro, levar esse ouro de volta e tal. Então, até você citou isso numa outra vez que a gente conversou, que isso também é legal, que é mostrar que, às vezes você vai entrar na dungeon, em vez de você tentar passar sala por sala matando todo mundo, você tentar achar onde é a sala do tesouro e ir direto nela para pegar o tesouro e sair, também é importante num RPG old school, porque você tem que, exatamente isso, que a gente até falou aqui, né, hoje, que é evitar o excesso de combates, né, porque, diferentemente de outras edições, não é lá tão fácil assim de você sobreviver ou até descansar e tal. Isso também é uma coisa legal, que numa dungeon old school vai forçar o cara a achar esses caminhos mais curtos, a também racionar mais comida, bebida, todas essas coisas. Então muda bastante a jogabilidade, sabe? Isso eu acho também bem interessante. Quando você fala nisso, você pensa, pô, eu não vou somente enfrentar um desafio para recuperar o ouro. Eu tenho que, de repente, enfrentar um desafio para chegar com ouro na cidade. Pode ter um bando de bandidos ali querendo levar o ouro de você depois. Aí, se você gastou tudo que você tinha, todos os seus poderes, todos os seus recursos no dragão para tirar o dinheiro dele, e tirou, e depois você chega exausto, sem capacidade de luta, para um grupo banal de ladrões, eles podem levar o tesouro que você suou para tirar. Né? Então isso não é uma coisa impossível de acontecer, é uma coisa interessante que acontece mesmo numa dungeon como essa, no esquema de Mega Dungeon, é um clássico, né? Então eu acho uma parte interessante, sim. Legal, cara. E aí, então pra finalizar, tem alguma coisa que você queira dizer das dungeons aí old school e tal, pra gente Tem bastante fechar? Coisa, cara. Tem um livro que eu acho muito interessante para recomendar. É um livro, tá em inglês, infelizmente não tem tradução. Dos Lamentations of the Flame Princess, mas dá pra usar ele de forma agnóstica, que é o Veins of the Earth, que é feito pelo Patrick Stewart e tem uma participação do Zach S. E, cara, é um kit para você fazer aventuras no Underdark, né? No Underdark não, no subterrâneo. E é muito interessante como ele descreve a importância da escuridão ser quase um personagem daquela dungeon. É uma coisa que acompanha você o tempo todo. Ele leva você a gerir muito recursos de luz e mostra como o recurso de luz pode ser não somente um recurso de luz, mas também uma moeda de troca dentro de uma dungeon, principalmente numa mega dungeon. E então ele traz muitos aspectos interessantes de mapear, por exemplo, como os jogadores vão mapear isso, pensar na tridimensionalidade de uma dungeon cavernosa, né? Ela não é linear, ela tem coisa para cima, para baixo, para os lados. Então, e ele tem criatura, é um bestiário, né? Mais da metade é um bestiário, e ele trata as criaturas nativas do escuro, e elas já são umas adaptadas, né? Elas já têm um habitat no escuro, então as descrições são excelentes, é um ótimo material para quem quer se inspirar e para quem quer pensar a dungeon de outra forma. Não, sim, bem legal, cara, bem legal. Então é isso aí, foi muito maneiro o papo, acho que a galera vai gostar muito, de repente a gente até pode, como tem muita coisa para falar, às vezes até fazer um outro podcast mais para frente sobre isso também. E aí só então faz o seu jabá final aí para relembrar a galera de onde eles podem encontrar as coisas que você faz, pra gente fechar o podcast. Maravilha, galera. Vocês podem, todo dia, de segunda a sexta, tem nosso podcast do Regra da Casa, que se chama Café com Dungeon. E você acha isso no seu agregador de podcast, ou você pode ir lá no www.regradacasa.com.br e aí você pode ouvir nosso podcast. Lá tem também link para o nosso YouTube, que tem vários sketches engraçados que a gente grava. Tem também papo de bar, falando sobre RPG, que a gente chama de Regra da Rua. Tem também o depositório das nossas aventuras, que a gente grava em Twitch ao vivo, toda quarta-feira, às 21 horas. Então tem lá, esse é o projeto Regra da Casa.
E fora isso tem o PNP, Perdidos no Play, que já é mais famoso, de repente vocês já conhecem melhor. E a gente está atualmente, eu estou mestrando Dungeon Crawl Classics lá, várias dungeons que são clássicas, são muito legais, são muito inteligentes. E então tá legal, tá com o Didi Braguinha, tá com vários convidados interessantes. Então pode colar lá em twitch.tv/Perdidos no Play, que também tem vários conteúdos interessantes, como Tales from the Loop e outras mesas ao vivo, para vocês conhecerem outros sistemas que não seja D&D também. Além disso, tem a mesa de D&D do Filhos do Éden lá, que é muito legal, tá acontecendo agora, tá para chegar numa conclusão. Então, se vocês quiserem conhecer aí uma mesa de D&D em cima do material do Spore, né? Então pode chegar lá para conferir. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. E aí, até o nosso próximo bate-papo. Grande abraço. Valeu, galera. Abraço.